Como apoiar os colaboradores nesse momento de crise? De que forma podemos garantir um ambiente sustentável e seguro na retomada do novo normal? Neste vídeo vamos falar sobre os desafios do RH dentro das organizações no novo normal. O que é efetivamente esse novo normal? O novo normal, na verdade, é uma proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência no novo contexto. Vamos supor que a gente decida fazer uma viagem para o Everest. Então, a gente vai precisar comprar todos os equipamentos que a gente vai usar nessa escalada, por exemplo. Então, a gente vai precisar de corda, a gente vai precisar de bota, a vestimenta, enfim. Todos os equipamentos que a gente precisa para estar no novo cenário, no novo contexto. Claro que, independente de ter todos os equipamentos, no momento em que a gente chegar lá no ambiente, né, no Everest, a gente vai se deparar com uma temperatura extremamente baixa, a gente vai ter dificuldade eventualmente para respirar por conta da altitude, enfim. Vão ter uma série de questões em que o nosso corpo vai precisar se adaptar dentro daquele contexto, dentro daquele cenário, para que garanta a sua própria sobrevivência. Aos poucos, lógico que o nosso corpo ele vai se adaptando com aquele ambiente. Isso é o que a gente chama de um novo normal. Então, trazendo um pouquinho o paralelo com o Covid, né? A gente tinha um cenário totalmente diferente daquele que nós estamos vendo e se deparando hoje. Hoje a gente, por exemplo, precisa usar máscara, independente do ambiente que a gente esteja. A gente tem álcool gel em todos os ambientes que a gente frequenta. A gente precisa também manter um distanciamento social. Enfim, tem uma série de novos padrões que estão sendo colocados a gente para se adaptar, para que a gente tenha adaptação a essa nova normalidade. Então, reforçando só que a normalidade é o padrão que me garante a sobrevivência dentro de um novo contexto. Então, esse é o significado do que a gente diz o novo normal. E quais são os desafios que esse novo normal nos traz? São inúmeros, mas eu posso te garantir que boa parte desses desafios, na verdade, eles já existiam. O que este momento fez foi trazer à tona, foi escancarar, aumentar alguns dos problemas que a gente já tinha antes do Covid. Mas, eventualmente, a gente vai se deparar com alguns desafios, como, por exemplo, possível resistência dos colaboradores em voltar às suas atividades, né? Algumas pessoas vão continuar no modelo home office, vão continuar nas suas casas, mas muitas das pessoas vão começar, e aquelas que continuaram, né, principalmente durante a quarentena, mesmo assim indo no seu trabalho, vocês já devem ter se deparado que as pessoas que continuaram trabalhando ou que estão voltando a trabalhar, elas vão ter muitos medos, muitos receios, vão questionar muito vocês que trabalham nas áreas que cuidam das pessoas e vão questionar quais são as iniciativas, eles vão querer ver quais são as iniciativas que as organizações estão demonstrando de que, de fato, que efetivamente vocês estão interessados em cuidar da sanidade das pessoas, né? Da sanidade e da integridade física das pessoas. E vai ser perfeitamente normal essas pessoas elas terem uma certa resistência. O que é importante nesse momento? Muita empatia, muita escuta ativa, muita compaixão, muito acolhimento. Então, vocês vão ser desafiados aí a demonstrar um pouco essas habilidades, né? As habilidades de relacionamento, habilidade de comunicação, habilidade da escuta ativa, habilidade da empatia. Elas vão ser essenciais nesse momento. Mas, independente dessas habilidades, eu queria trazer aqui algumas dicas para vocês, dicas essenciais que vocês precisam se preocupar, que vocês precisam trazer para o ambiente organizacional de vocês. A primeira dica que eu quero dar para vocês é ajudar as pessoas a ampliar a consciência em relação ao impacto que a pandemia teve no negócio. Pode parecer uma bobagem, pode parecer que é muito óbvio para as pessoas que elas sabem, mas nem sempre elas têm essa dimensão. Nem sempre elas conseguem
ter a dimensão do impacto que a pandemia teve nos negócios. Então, mais do que nunca, vocês de RH podem ajudar e devem ajudar, inclusive as lideranças, a estarem preparadas a responder essas perguntas. Quais foram efetivamente os impactos que a pandemia trouxe para os negócios? Para que as pessoas elas possam, inclusive, perceber quais são as responsabilidades, quais são as contribuições individuais que elas têm para a retomada dos negócios. Como que elas vão poder individualmente contribuir e ajudar a empresa a prosperar daqui para frente. Certo? A segunda dica que eu tenho para dar para vocês, eu falei já um pouquinho, mas eu quero reforçar aqui, trazer a comunicação como um fator-chave num processo de qualquer mudança. Não é novidade para ninguém que qualquer processo de mudança, ele só tem sucesso se a comunicação ela é eficaz. E quando eu falo de comunicação eficaz, eu estou falando de verdade, estou falando de transparência e estou falando de comunicação constante e frequente. Isso inclui a escuta ativa. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter um ambiente com uma comunicação muito fluida. A terceira dica que eu quero dar para vocês é: mostre preocupação. A organização ela precisa efetivamente demonstrar com ações rápidas e eficazes de que forma está se preocupando e cuidando da saúde dos colaboradores. As pessoas elas vão ficar atentas a tudo que está acontecendo no seu entorno para identificar quais são as iniciativas que as organizações têm para demonstrar que estão efetivamente se preocupando com a saúde deles. A quarta dica é: promova encontros para debater sobre sustentabilidade, sobre sanidade mental, sobre os problemas, sobre as dificuldades, as ansiedades, os medos, ou seja, promova fóruns, comitês, onde as pessoas elas possam trazer as suas questões, debater os assuntos, né? E aí ela já vem, essa quarta dica já vem com uma quinta também. A partir do momento em que eu promovo esses debates, esses comitês, esses fóruns, eu preciso ter algum tipo de mapeamento das principais inseguranças, medos e queixas desses colaboradores, né? Eu preciso identificar, mapear quais são as necessidades desses meus colaboradores. A minha sexta dica é promover o Employee Experience, que são as experiências utilizadas para garantir o bem-estar dos colaboradores, das equipes. Refletir sobre algumas perguntas, como, por exemplo, quais são as estratégias que vocês hoje utilizam para garantir um ambiente saudável e seguro nesse novo normal? Quais iniciativas vocês estão criando para atrair novos profissionais para trabalhar na sua empresa nesse novo normal? Qual é o maior diferencial do seu negócio nesse novo normal? A nossa sétima dica são práticas de benchmark. Vai saber o que as outras empresas concorrentes estão fazendo, que tipo de iniciativa essas empresas estão promovendo. Teste, erre, aprenda rápido, teste novamente, ou seja, a gente precisa trocar experiências, aplicar essas experiências, testar, errar, aprender. A gente precisa ter um mindset ágil. Não espere o plano perfeito, porque o plano perfeito não existe. Lance logo as ideias, as ações, aprenda, erre e reaprenda, né? Por isso, a minha oitava dica é a gente desenvolver a habilidade e a nossa capacidade de ser lifelong learning, né? Que é aprendizagem contínua, ou seja, para que a gente tenha humildade de aprender, desaprender e a reaprender. Então, ajudar as pessoas para que elas tenham um mindset ágil também vai ajudar
para que elas desenvolvam a característica de um lifelong learning. A gente, neste momento, onde a gente tem novas tecnologias, novos métodos de trabalho, a gente precisa ter a nossa capacidade de aprender, desaprender e a reaprender. Tenho certeza que alguns de vocês vivenciaram na pele, nesse momento de pandemia, que vocês precisaram desaprender uma série de coisas e precisaram aprender novas habilidades, novas ferramentas, novas metodologias. A nossa 9ª dica é: busque desenvolver habilidades reskilling, como, por exemplo, comunicação em um ambiente digital. Como é que a gente está fazendo, para se comunicar nessa pandemia? O uso de várias ferramentas, de novas plataformas, novas tecnologias. A gente precisa desenvolver novas habilidades. A gente precisa aprender coisas novas. A nossa 10ª dica é: se atualize, upskilling, que significa uma atualização das competências existentes. Eu não falei que o lifelong learning tem que aprender, desaprender e reaprender? Pois é, o upskilling tem essa conotação também. A gente precisa se reinventar, a gente precisa se atualizar eventualmente em competências já existentes, mas que devem ter sido adaptadas por um novo cenário nesse novo contexto que a gente está vivendo.